Fala pessoal, tudo bem? Sou o Pedro Pérez e eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui no nosso bloco de miscelânea, que são reunião aí de outros assuntos que são importantes na nossa prática clínica, sobre algumas emergências oncológicas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cuidados paliativos, comunicação de más notícias e manejo de sintomas nas últimas horas de vida. Vocês vão ver que é um contexto bem específico aí dentro da oncologia, né, e também parte de paliação, também da uma área da geriatria, mas que qualquer área que você for trabalhar no hospital, você vai ter contato com isso, né, paciente grave, comunicação de má notícia, então assim, são conhecimentos muito importantes. E o manejo de sintomas, tudo bem que a gente faz focado, né, para o paciente que está aí em fase final de vida, mas são sintomas extremamente comuns em outros pacientes, então a gente vai falar sobre manejo de dispneia, sobre manejo de constipação, náuseas, agitação e alguns dos princípios vão ser muito úteis para outros grupos de pacientes. Então vamos lá, pessoal. Começando primeiro sobre emergências oncológicas. Como vocês vão ver no texto, a gente já falou durante o livro, né, no capítulo de eletrólitos de hipercalcemia, no capítulo de manejo infeccioso de neutropenia febril. Então, só vou recapitular brevemente essas duas, porque elas são extremamente comuns e importantes, são emergências oncológicas, e depois a gente vai falar das outras. Então, a hipercalcemia da malignidade, né, tem vários mecanismos que vão depender do tipo de tumor, pode ser invasão óssea direta, produção de PTH ou PTHRP e hidroxilação de vitamina D, principalmente falando de linfoma ou doença granulomatosa, tá? O tratamento vai ser de uma maneira resumida, só quando o paciente estiver muito sintomático ou um cálcio muito alto, como a gente sugere no capítulo aí para vocês de distúrbio eletrolítico, lá no módulo 1, que a gente conversa sobre eletrólitos, mas que vai envolver hidratação vigorosa, no paciente que fica congesto, furosemida, senão não precisa da furosemida, e geralmente a gente usa também um bisfosfonado, como por exemplo o ácido zoledrônico, mas que vai depender da função renal, às vezes a gente não pode usar, tem outras opções como por exemplo também a calcitonina, que vai agir por um outro mecanismo. Lembrar também que corticoide é só para o paciente que tem um mecanismo granulomatoso ou, por exemplo, um linfoma que está hidroxilando vitamina D, senão o corticoide não funciona, isso cai muito em prova, ele dá uma hipercalcemia, por exemplo, para um anel de pulmão, um anel de mama, e dá a opção fazer corticoide, tá errado, tá? E o paciente que ficou refratário a tudo isso e está grave, eu vou indicar a terapia renal substitutiva. De uma maneira bem resumida, o quadro clínico clássico é um paciente que chega com mal-estar, geralmente constipação, alteração do nível de consciência e pode ter também disfunção renal. Lembrar também que a hipercalcemia da malignidade ela é um marcador de péssimo prognóstico, tá? A grande parte, mais da metade dos pacientes que se apresentam com hipercalcemia da malignidade vão vir a óbito nas próximas 6 semanas. Muitas vezes não pela hipercalcemia em si, mas ela denota que a doença oncológica está num estágio muito avançado. É um marcador de muita gravidade. Neutropenia febril, que a gente conversou bastante na Infecto, mas vou recapitular para vocês. Então, o paciente que está neutropênico, então, neutrófilos abaixo de 500 ou abaixo de 1.000, né, entre 500 e 1.000, com previsão de cair. Ou o que é previsão de cair? É um paciente que está indo nadir da quimioterapia, que eu sei que vai cair pela curva do quimioterápico que eu usei, por exemplo, o paciente que está em tratamento oncológico, eu considero ele já como neutropênico, e que ele tem aí uma temperatura acima de 38,3 ou acima de 38 sustentada, tá? Tem esse critério aí da temperatura que vale a pena vocês darem uma olhada depois. Eu vou ter que classificar esse paciente aí como baixo ou alto risco. A gente explica isso bem certinho, eu só estou recapitulando, tá? Tem o MASC e o CISNE, que são dois scores que vão me ajudar nisso, para ver se eu posso dar alta para esse paciente ou se eu preciso interná-lo. Se eu vou internar, o tratamento envolve cobertura empírica de amplo espectro anti-pseudomonas. Geralmente a gente usa o cefepime, mas também podemos usar piperacina tazobactam, por exemplo. No paciente que está instável, tem mucosite, tem pneumonia, tem alguma outra alteração que me faça pensar em MRSA, a gente vai usar também vancomicina. É isso que eu queria trazer para vocês de emergências oncológicas que a gente já falou. Agora eu vou conversar pela primeira vez de outras que a gente não conversou. A primeira é a síndrome de liso tumoral. Então, quem que tem síndrome de liso tumoral e qual que é o mecanismo? Quando eu tenho um tumor de uma grande celularidade e eu tenho uma morte rápida dessas células, tá? Eu vou ter liberação do extracelular de conteúdo intracelular. Isso vai fazer um desbalanço hidroeletrolítico muito importante. Quem tem isso? Neoplasia hematológica, principalmente, e geralmente após indução quimioterápica. Pode acontecer com tumor sólido? Pode. Pode acontecer espontaneamente, sem ser com indução quimioterápica? Que o tumor começou a morrer sozinho lá uma parte dele? Pode também. Isso é menos comum, tá? Geralmente é um paciente com neoplasia hematológica que foi submetido a um regime quimioterápico, geralmente são doenças de alta carga celular, são doenças de muita celularidade, e aí quando morre essa célula eu libero esse conteúdo. E o que eu vou liberar? Qual que é a fisiopatologia? Então vamos lá, eu vou liberar potássio,
que é um íon predominantemente intracelular, então eu vou ter hipercalemia, e eu vou liberar fósforo. Isso que é uma coisa relevante. Então, todo o ATP tal que está dentro da célula, fósforo, vai para o extracelular. Então, outra coisa que eu vou ter é hiperfosfatemia. E quando o fósforo está livre na corrente sanguínea, ele gruda no cálcio. E aí eu tenho uma hipocalcemia. E o último marcador laboratorial é a hiperuricemia, porque eu também tenho uma liberação, né? O ácido úrico que está associado aí à síntese de DNA, metabolismo aí das purinas, vai estar solto. Então, eu vou ter esse achado laboratorial. Clinicamente, o que eu vou ter? Eu posso ter quadro convulsivo, arritmia e lesão renal, são os principais. Então a gente tem os critérios aí de Cairo-Bishop que vão ajudar a gente a fazer o diagnóstico, que eu posso ter uma síndrome de Lise só laboratorial, com esses valores, né, que tem aquele mnemônico do 4, 5, 6, 7, né, então é o 4,5, fósforo acima de 4,5, potássio acima de 6, cálcio abaixo de 7, ácido úrico acima de 8. Tudo maior igual, menor igual, tá? Então é um jeitinho de decorar, nas provas a pessoa também gosta de cobrar isso. E se eu tiver as manifestações clínicas, que vão ser principalmente, então, crise convulsiva, arritmia maligna ou aumento da creatinina, eu posso fazer o diagnóstico aí da síndrome de Lise tumoral. Paciente grave, paciente já tem uma doença hematológica enroscada e que está tendo uma descompensação muito importante. Tratamento, hidratação venosa rigorosa, né? Eu vou tentar hidratar esse paciente o máximo que eu puder para lavar esse ácido úrico. Eu vou corrigir todos os eletrólitos conforme eu puder e eu vou também fazer a rasburicase, tá? Que vai diminuir aí, principalmente o ácido úrico. Lembrando que ela é contraindicada em pacientes com deficiência de G6PD, tá? Coisinha que também às vezes aparece em prova porque ela tem uma grande correlação de precipitar crise hemolítica nesses pacientes. Beleza? Bom, se o paciente ficar refratário, e isso infelizmente às vezes acontece, a síndrome de Lise tumoral, vocês vão ver, é um distúrbio eletrolítico difícil de manejar, o paciente vai perdendo função renal, né, pelo ácido úrico, pela deposição dos cristais de ácido úrico, então eu fico meio que sem ter para onde correr, muitas vezes vai ser necessário terapia renal substitutiva. Bom, a outra coisa que eu ia conversar com vocês é sobre a síndrome da veia cava superior. Eu acho que vale a pena vocês lembrarem só então que está associada principalmente a tumores de pulmão aqui em cima, ou linfomas que vão comprimir de fato a veia cava, e aí o quadro clínico vai ser o quê? Eu vou ter um prejuízo no retorno venoso do membro, da face e também posso ter cerebral. E esse paciente também pode ter um quadro obstrutivo com dispneia. Como que eu vou fazer o diagnóstico? Tomo de tórax com contraste, tá? Então preciso de um exame de imagem nesse caso, frente a esse quadro clínico que eu descrevi para vocês, que ele pode ser desde uma dispneia discreta com edema facial, né, e pletora, até insuficiência respiratória franca, tá? Como que a gente vai fazer o manejo desses pacientes? Decúbito elevado, controlar, por exemplo, a dispneia com morfina, e a base do tratamento da veia cava superior é eu tentar fazer o diagnóstico e o tratamento deste tumor. Então, por exemplo, se é um tumor quimiosensível, radiosensível, eu vou tentar instituir uma terapia, né, se o paciente tiver status clínico para aguentar isso, tá? Se o paciente tem edema cerebral ou acometimento hemodinâmico importante, muitas vezes a gente vai precisar entubar esse paciente, tá? E aí, suporte de via aérea, isso é muito importante, são pacientes que podem ficar muito graves. E aí, em alguns casos seletos, vai ser feito, por exemplo, um stent da veia cava, mas assim, não precisa que vocês se preocupem com essa indicação, quero que vocês entendam que é um paciente que demanda suporte, que geralmente a gente vai controlar sintoma, dar suporte intensivo e tratar a neoplasia de base. É isso que eu quero que vocês saibam, beleza? Bom, síndrome de compressão medular aguda, uma outra emergência oncológica importante. Então, um paciente que ele tem uma neoplasia ali na coluna e aí está tendo uma compressão, né, da medula e esse paciente vem com déficit neurológico. Então, qual que é a clínica? Geralmente é um déficit neurológico do padrão medular. Então, ele é uma paraparesia, por exemplo, né, e ele vai ter um nível sensitivo, geralmente, tá? E aí, uma coisa importante no exame físico que a gente tentar entender, claro, a velocidade de instalação, fazer toda essa anamnese e propedêutica compatível, mas a gente entender se eu tenho sintomas esfincterianos, eu estou falando de uma síndrome medular completa, tá? Isso tem um prognóstico pior e demanda uma avaliação ainda mais urgente. Mas ambos os casos eu estou falando de uma emergência, porque esse paciente pode ficar com esse déficit para sempre, se eu não resolver isso, tá? Eu estou perdendo o tecido nervoso, eu preciso descomprimir essa medula. E aí, a gente vai usar sempre corticoide, ele ajuda bastante a gente, em todos os casos, a diminuir um pouco esse edema do tumor, a melhorar um pouco essa medula, e a gente vai precisar de uma avaliação neurocirúrgica de urgência, que aí pode ser que a conduta seja uma descompressão neurocirúrgica, ou em alguns casos, a depender de como está o acometimento anatômico e a radiosensibilidade do tumor, a gente também pode indicar radioterapia de urgência. Basicamente isso é a noção que eu queria que vocês tivessem
sobre compressão medular. Para fechar as emergências oncológicas, vou conversar um pouquinho com vocês sobre hiperviscosidade e leucostase, que são, na verdade, síndromes diferentes, mas que compartilham algumas coisas do ponto de vista fisiopatológico. Eu tenho um aumento importante da viscosidade sanguínea, ou porque eu tenho proteínas, paraproteínas circulando ali, né? Então, por exemplo, uma produção exagerada de imunoglobulinas clonais, por exemplo, ou de, por exemplo, uma macroglobulina de Wangstrom, por exemplo, são situações que eu posso ter isso. Então, eu tenho esse sangue viscoso por proteína, ele está muito proteico, ou eu tenho também muita célula. Então, uma leucemia aguda, por exemplo, que eu tenho ali 150 mil células no sangue, então tem muita célula naquele sangue, tá? Lembrar para vocês que as células da linhagem mieloide já são um pouquinho maiores, então a gente tende a ter mais leucostase nessa situação, e da linfóide eu preciso ter mais célula ainda para conseguir ter leucostase, tá? Então, o quadro clínico vai estar associado a fenômenos tromboembólicos, desse sangue viscoso, e posso ter também alterações de discrasia sanguínea, porque os fatores param de funcionar corretamente, e eu também posso ter alterações na circulação cerebral. Eu posso ter papiledema, eu posso ter alterações no sistema nervoso central, porque eu tenho aí obstrução do fluxo, né? Esse sangue não circula e começa a fazer pequenos aí trombos na microcirculação. Então a gente sempre vai fazer uma avaliação neurológica desses pacientes, eu vou olhar fundo de olho, vou procurar papiledema, dentre outras. Tem outras alterações características também no fundo de olho. Bom, conversamos já então sobre as principais doenças que vão causar isso, né? E o diagnóstico, ele vai depender, como eu estava falando para vocês, do que eu estou pensando, né? Então, se for uma questão proteica por imunoglobulina, eu posso olhar o gap albumina-globulina. Se for célula, eu vou ter que fazer a contagem dessa célula, e tem como medir efetivamente a viscosidade do sangue, mas na prática a gente acaba não fazendo muito isso. O tratamento vai ser terapia específica para o controle da doença, citorredução, controle dessa doença, que geralmente vai ser uma doença hematológica, né? Então a gente precisa fazer o controle dessa doença hematológica do ponto de vista quimioterápico. E numa situação que eu tiver uma urgência, né, uma paciente que está muito grave, com sintomas graves, que não vai dar tempo desse quimioterápico agir, ou eu não posso, eu vou dar um exemplo que eu vi recentemente, uma paciente grave com uma LMC em hiperviscosidade, ela não podia começar o tratamento de citorredução. Então, a gente submeteu ela a uma leucoaférese, que é um procedimento em que eu vou passar um Shile, né, um catéter de grande calibre, vou passar esse sangue numa máquina, vou tirar o excesso de leucócitos e vou devolver. E se eu estiver falando de proteína, eu posso fazer também uma plasmaférese, que vai ser o mesmo princípio, mas ao invés de tirar células, eu vou tirar proteínas. Pessoal, eu acho que com isso a gente consegue aí ter bem caracterizado as principais emergências oncológicas. Eu só queria conversar com vocês rapidinho, nesse assunto de oncologia, sobre quimioterápicos. Assim, é um assunto muito vasto, né? A toxicidade dos quimioterápicos. É importante que vocês conheçam algumas, por exemplo, neuropatia periférica sendo causada por cisplatina, taxanos ou vincristina, ou alteração ventricular pelos antracíclicos, né, como por exemplo a doxorubicina, ou também transitória pelo trastuzumab, que é um anti-HER2 que a gente usa bastante na neoplasia de mama. E a gente tem uma tabelinha aí para vocês, e até sugeri para vocês uma fonte complementar, que é o Chemocare ou o Evic, que são duas plataformas em que você consegue colocar o nome do esquema quimioterápico, ver as principais, mas você pensar nisso, um paciente oncológico que chega mal para você no pronto-socorro, pode ser uma emergência oncológica? Pode, tem que pensar em tudo? Tenho. Pode ser uma intercorrência infecciosa? Sim. Neutropenia febril ou outra? Sim. Pode ser um evento trombótico? Pode ser muita coisa, mas também pode ser muitas vezes efeito adverso do quimioterápico. Então eu preciso sempre tirar isso muito bem na história e pesquisar. Realmente é um assunto muito difícil, muito complexo, a gente tem vários quimioterápicos, né? Mas a gente entra nessas plataformas aí para ajudar a gente e você como generalista fazer o manejo inicial desse paciente de maneira adequada. Beleza? Um outro conceito que eu mencionei lá atrás é o nadir da quimioterapia, né? Um termo que a gente usa em quimioterapias que tem aí um efeito de supressão medular, que vão fazer as células de defesa caírem. A gente chama de nadir, que é o nadir esperado para eu ter o mínimo de células, né? Geralmente aí 7 a 14 dias para a maioria dos quimioterápicos, alguns vão variar aí para mais ou para menos, dependendo do esquema que a gente estiver usando. Mas vocês também conhecerem e se perguntarem, poxa, o paciente fez um uso de quimio um ciclo a uma semana, opa, esse paciente pode estar em nadir, esse paciente pode estar em neutropenia febril, que é uma emergência, né? Então a gente faz a dose do antibiótico, um cefepime, por exemplo, e aí eu vou correr atrás de entender o que está acontecendo, mas a gente sempre lembra disso do timing. Acho importante também vocês saberem. Bom,
Ficou até meio mórbido isso, mas agora que a gente terminou de falar sobre isso, eu vou falar sobre más notícias, tá? É importante, é um conhecimento que, na verdade, é muito difícil trazer numa aula, porque ele é um conhecimento que demanda uma grande empatia e tem várias maneiras de você conversar e montar uma relação com o seu paciente, com o familiar, e a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a tudo isso. Não existe uma receita. Vocês vão ver que eu vou falar do protocolo Spikes, que muitos de vocês já devem conhecer, vou dar algumas dicas de como a gente faz algumas coisas na prática dele. Mas assim, não tem um jeito certo de fazer. Na verdade, a grande sacada é você ir usando o seu feeling na situação para trazer aquela notícia ruim, seja para o paciente ou para o familiar ou para ambos, da melhor maneira possível, tá? Então, o Spikes, né, cada letrinha dessa palavra, ele traz pra gente um aspecto que deve ser lembrado e deve ser considerado quando eu estou dando uma má notícia, ou com algumas fontes mais modernas, vem chamado uma notícia difícil, né? Tira esse termo de má notícia, porque não necessariamente é uma notícia ruim, eu posso até eu achar que é ruim, mas às vezes o paciente não acha que é ruim, enfim, o conceito de bom ou ruim vem ficado um pouco mais para fora, o pessoal vem tentando chamar de uma notícia difícil. Bom, então, S, setting up. O que é isso? É antes da conversa. Então, vamos supor que eu tenho uma notícia difícil para dar, um paciente que veio a óbito, um paciente que fez um diagnóstico de por exemplo, fiz uma biópsia, eu vi lá que é um tumor grave, por exemplo. Então, eu já sei disso. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou preparar um lugar adequado, né? Esse tipo de notícia, ele pode gerar uma grande comoção emocional, ele tem que acontecer num ambiente silencioso, num ambiente que não vai ter interrupção. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, numa sala, a gente coloca uma plaquinha fora que está tendo reunião familiar para ninguém interromper, a gente desliga o celular antes, a gente reestuda o caso antes e a gente tem impresso ou de fácil acesso, às vezes, detalhes do caso. Tá? É muito chato, às vezes, você está dando uma notícia e o paciente ou o familiar te pergunta alguma coisinha do caso e você não sabe responder. Então, você, antes de entrar lá, né, você já se preparou. Se você vai ser o médico que vai estar dando a notícia, né, você está bem munido de informações sobre o caso e com um entendimento muito claro, né, para passar para a família essa segurança de que o melhor foi feito ou está sendo feito. Né? Bom, beleza. O P é perception, que a gente vai fazer perguntas abertas para entender o nível de entendimento do paciente ou do familiar daquela situação, tá? E o quanto que eles querem saber e têm capacidade de abstração de entender. Isso às vezes tem a ver com o nível intelectual e também com a situação emocional que aquela pessoa se encontra naquele momento. Então a gente vai fazer perguntas abertas. Por exemplo, assim, o que o senhor sabe do seu quadro de saúde atual? Ou o que o senhor entende da situação da saúde da sua mãe até agora? Então a gente faz uma pergunta para entender se o cara já está entendendo o que está rolando ou às vezes não, porque senão a gente vai ter que fazer toda uma preparação, né, para entender. Então é completamente diferente uma família, por exemplo, de um paciente que já está com uma neoplasia terminal, que foi bem manejado no ambulatório, que teve cuidados paliativos, que foi conversado, é muito diferente de uma paciente, por exemplo, que é um trauma num paciente jovem que ninguém esperava nada que tivesse o óbito, né? Claro que isso também é muito variável, às vezes a gente pode ter uma resposta, paciente super idoso, tudo, mas que a família fica muito mal com aquela notícia, enfim, isso não tem regra, tá, gente? A ideia é só para vocês não esquecerem coisas importantes. Então, Perception, a gente vai fazer isso, e a gente já vai aproveitar esse momento para trazer algumas correções, né, de alguma coisa que não ficou claro no caso, explicar. Bom, então a gente vai agora para a letra I, né, que é invitation. Então a gente vai informar diretamente que tem más notícias, isso é importante. Então, apesar da gente dar uma notícia de maneira parcelada, a gente é sempre claro e evita eufemismos. Então, por exemplo, eu chamei vocês aqui porque eu preciso conversar com vocês, tem uma má notícia para dar para vocês em relação ao quadro da sua mãe, por exemplo, né? E nesse momento você vai entender o que você já pegou ali no perception, do que ele já sabe, e a capacidade de abstração do interlocutor. Por exemplo, eu falar para um cara que é médico, que ele tem um adenocarcinoma de pâncreas, é completamente de eu falar para um cara, por exemplo, que é analfabeto, que ele tem um adenocarcinoma de pâncreas. O entendimento de saúde, de prognóstico de doença é absolutamente diferente, né? Então a gente precisa levar isso em consideração para trazer essa informação da maneira mais correta possível, tá? Então, a gente vai perguntar também nesse momento o quanto que o paciente quer saber da notícia dele. Às vezes um paciente, por exemplo, mais idoso, ele não quer saber se ele vai morrer, se ele não vai, qual que é. Inclusive a gente evita essas coisas assim, eu vou morrer disso? A gente vai conversar sobre como lidar com esse tipo de pergunta um pouquinho mais pra frente. Mas a gente vai entender a capacidade de abstração desse paciente e perguntar, eu tenho más notícias.
como o senhor gostaria de receber? Às vezes o paciente pode estar sozinho e pode falar, olha, eu quero chamar o meu acompanhante, eu quero chamar um amigo para estar comigo, eu quero chamar minha esposa, meu marido para estar aqui comigo nesse momento, né? Às vezes você fala, olha, eu não quero saber, eu quero que você converse só com meu filho. Às vezes tem paciente idoso, a gente vê isso, olha, conversa com meu filho, eu não quero conversar sobre isso, né? Lembrar que se o paciente tiver condições lúcidas, ele sempre deve ser perguntado e a notícia é dele, né? Agora, se ele falar, olha, não quero conversar sobre isso, quero que converse com o meu responsável, com o meu acompanhante, a gente respeita também, ninguém é obrigado a saber, né? Mas a prioridade sempre vai ser essa. Salvo situações em que o paciente, por exemplo, está entubado, não tem capacidade cognitiva de entender, aí a gente vai realmente focar na família, tá? Então a gente vai fazer aí o invitation, vai entender como que a gente vai passar essa notícia mesmo, e a gente já preparou tudo para realmente aí o K, né, que é o knowledge, que aí eu vou dar a notícia mesmo. Então como que a gente faz? A gente dá a notícia de forma clara e direta, tá? Mas em pequenas parcelas. O que é isso? Eu não vou usar eufemismos tipo assim, ah, sua mãe descansou. Isso pode gerar confusão, isso pode levar o rumo da conversa de uma maneira muito ruim. Mas também eu não vou chegar e falar assim, ó, sua mãe morreu. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma preparação em pequenas parcelas e a gente vai ascendendo até lá. Então a gente vai falar, por exemplo, ó, devido ao infarto agudo, esse exemplo que a gente deu para vocês, que é bem interessante, né? O seu pai apresentou uma alteração grave no ritmo do coração, que levou ele a ter uma parada cardiorrespiratória, o coração parou de bater. A gente tentou fazer todas as medicações e todos os esforços possíveis, né? A gente ficou aí muito tempo tentando dar choque para o coração voltar ao ritmo normal, a gente tentou fazer tudo isso, mas infelizmente ele não resistiu e ele veio a óbito às 1h30 da manhã, por exemplo. Enfim, aí você dá a notícia, né? Você vai fazendo isso parcelado e você vai entendendo. Se você já falou do ritmo e você viu que o familiar, por exemplo, não entendeu, você pega e volta um passo atrás. Ó, o coração, o ritmo é quando ele estava batendo errado, e aí o sangue não circula, isso é uma coisa grave, o infarto já é uma coisa grave, e você vai sempre trazendo e vai subindo isso em degraus, em pequenas parcelinhas, né, até chegar realmente na notícia final, que deve ser dada sempre de maneira clara e objetiva, tá bom? Cuidado, tá? Ah, você tem uma massa no pulmão. Isso pode não querer dizer nada para alguém que, por exemplo, não é médico, né? Então assim, ó, essa tosse que o senhor está tendo, os exames de imagem demonstraram que tem aí uma massa, né? Ela é bem grande, o senhor fumou muito tempo, tem uma grande chance de que isso possa ser um câncer. A gente ainda não sabe ainda, vamos investigar, mas assim, isso não parece ser uma coisa boa, né? Cuidado também para a gente não dar uma sentença para o paciente, mas a gente precisa levar isso em consideração de passar. Mas o paciente pode falar assim, não tenho nada, é só uma massa, uma bolinha. Às vezes você precisa sacar se o cara entendeu. Por exemplo, você falou uma massa e o cara ficou muito tranquilo. O senhor entende que é isso? Que é uma massa? Não, quer dizer que... Não, não necessariamente, a gente vai precisar investigar, mas essa massa pode ser alguma doença. A gente sempre vai sentindo que está sendo entendido, não chega vomitando também mil informações. Olha, isso aqui pode ser um adenocarcinoma de pulmão, a sobrevida em 6 meses. Não, calma. A gente passa a massa e vai parcelando essa informação, beleza? E aí vem, talvez, o que tem que seja mais difícil, que é o emotion. O emotion a gente vai lidar com as emoções que aquilo vai gerar. Isso pode ser extremamente variável. O paciente pode ficar quieto, o paciente pode surtar, começar a gritar, pode chorar, pode te abraçar, pode te xingar, pode acontecer mil coisas que vão depender daquele paciente, da história dele, de como tudo isso aconteceu e, enfim, o que a gente vai fazer nesse momento? Primeiro a gente vai dar espaço. Às vezes, principalmente quando a gente está no começo da carreira, é uma situação, ou foi um caso muito difícil, que a gente também está muito ansioso, a gente também está comovido com o caso. Então a gente precisa também se segurar, por isso que o Spikes nos ajuda a reter os principais pontos. Dar um tempo, ouvir, dar um tempo para aquela família, para aquele paciente se expressar. E aí eu vou oferecer atos de empatia. Então, por exemplo, o paciente está chorando, você quer um lencinho, o paciente está muito nervoso, o senhor aceita um copo d'água. E a gente vai nisso, né, trazer alguma coisa aí assim, bem discreta, esse é o momento dele se manifestar, e a gente tem uma resposta empática proporcional à manifestação dele. Gente, isso não existe resposta certa, tá? A gente até deixou aqui o mnemônico nurse, que é o paciente que às vezes ficam são muito fortes, começa a entrar em conflito. Isso pode acontecer, tá? E aí ele vai ajudar a gente a como manejar essas emoções aí exacerbadas nessas situações. E aí tem algumas dicas aqui que a gente traz para vocês, só assim, algumas situações que para você saber como se sair dela, né? Por exemplo,
Você pode dar um minutinho de silêncio para o paciente, mas vamos supor, passou um minuto, o paciente continua lá, catatônico, ou a família, olhando para o nada sem falar nada. Você pode falar, olha, como que é para o senhor receber essa notícia? Como o senhor está se sentindo? O senhor tem alguma dúvida? Enfim. Alguns pacientes também podem ter, o que eu já falei mais cedo, uma reação assim, isso quer dizer que eu vou morrer? Né? E a gente sempre fala, olha, a ideia de ficar, por exemplo, falando de prognóstico, de sobrevida, eu acho que não é um momento muito adequado para isso, geralmente, e a não ser que seja, por exemplo, um médico, alguém que tem uma capacidade de abstração muito alta, né, da área de exatas, às vezes o cara quer saber a sobrevida em 6 meses e tal, mas geralmente essa não é a melhor maneira de você lidar com essa situação neste momento. Geralmente, nesse momento, o ideal é você falar assim, por exemplo, paciente, isso quer dizer que eu vou morrer? Ó, seu fulano, eu entendo que isso é uma notícia muito chocante, mas vamos conversar, e aí a gente vai agora para o último ponto, que é o Summary and Strategy, né, que é o último S do Spikes. Então a gente vai recapitular todos os passos para eu entender se o meu paciente entendeu, né, a notícia que foi dada e o significado que isso tem, né? Então, ó, o senhor entendeu que a gente, no exame de imagem, viu uma lesão que era suspeita, e aí a gente fez a biópsia, queria tirar um pedacinho, colocou no microscópio, e aí veio um câncer de pulmão. O senhor entende isso? Não, entendo, tá tudo bem. Você está recapitulando, tá? E aí a gente vai para o strategy, que é, bom, e o que a gente vai fazer agora, né? Porque muitas vezes tem coisas para serem feitas. Então a gente já está preparado nesse momento, né, para trazer soluções. Então, por exemplo, aqui a gente traz um exemplo do paciente que ele teve que amputar o pé, né? Teve uma oclusão arterial, teve que amputar o pé. Então você explica, ó, vai ter que amputar seu pé, tal e tal e tal. Você lida com a emoção, você dá o tempo, você volta para ver se a notícia foi entendida, e aí você fala, bom, ok, amputamos o pé, mas vamos agora pensar na nossa reabilitação, o que a gente pode fazer? Vai ter uma prótese, não vai? Uma órtese, enfim. Só uma coisa que é curioso de vocês saberem, que para quem está começando, às vezes não faz muito sentido, mas em alguns óbitos, né, principalmente às vezes quando você conta para um familiar, depois da emoção, se é um paciente já mais idoso, tudo que não gera uma comoção, vem uma preocupação às vezes burocrática, né? Não, mas e como é que eu vou fazer para enterrar e vai cremar e tal, e tal, e tal? Então, assim, é interessante você conhecer o fluxo do seu hospital, porque isso vai ser o final da sua conversa, por exemplo, uma conversa de óbito. Então, você dá o tempo, tudo aí você fala, olha, agora a gente vai ter que ver algumas coisas burocráticas, eu vou deixar vocês um tempo aqui, depois a gente vai, o pessoal da administração, enfim, aí vocês conheçam o fluxo, só para vocês saberem, porque isso é uma coisa que às vezes aparece, e as primeiras vezes que eu passei por isso eu ficava assim, não sei responder, né? Tipo assim, eu preciso assinar alguma coisa, enfim. Então, assim, é interessante vocês conhecerem um pouco de como que é o fluxo disso no hospital de vocês, né? E como que essa conversa vai terminar, né? E sempre sendo muito educado, muito tranquilo, né? E sempre tendo preparado. A maioria das vezes isso não vai acontecer, mas às vezes alguns familiares e pacientes podem ter uma reação muito emotiva, né? Ou ficarem nervosos, ou culparem a equipe médica, quer tenha ocorrido um erro médico ou não, que muitas vezes nem vai ter a ver com você, às vezes você está de plantão ali, enfim. A ideia sempre é amenizar esses conflitos, né? Mas entender tudo isso. Bom, eu acho que com isso a gente consegue aí dar aí uma notícia difícil, uma notícia de uma maneira correta. Lembrando que a principal ideia é você estar tranquilo, centrado antes e bem preparado. Bom, para fechar essa discussão, que são vários temas aí relacionados à oncologia, eu vou falar um pouco sobre cuidados paliativos e sobre manejo de sintomas. Então, primeiro, a gente precisa entender sobre a definição de cuidados paliativos, porque muitas vezes ela aparece de uma maneira inadequada na nossa prática. Então, colocar um paciente em cuidados paliativos, definir cuidados paliativos, não significa que eu vou parar de cuidar desse paciente, etc. Muito pelo contrário, né? Pallium vem do latim, que significa proteger, acobertar. Então, na verdade, todo paciente a gente está meio que pensando nisso. Mas quem que eu vou pensar no sentido aí do termo cuidado paliativo é o paciente que tem uma doença grave, uma doença incurável, né? Eu vou pensar aí em instituir aí mais foco em cuidados paliativos. Então, tem uma doença, um quadrinho aí bem interessante para vocês darem uma olhada, que é o momento em que a gente começa com os cuidados paliativos, que a gente começa, então, no diagnóstico de uma doença grave, com tratamentos modificadores da doença, que é o nosso foco, e aí, conforme esses tratamentos vão falhando, a gente vai aumentando as medidas de cuidados paliativos, beleza? Então essa imagem é bem interessante aí para quebrar um pouco aquela ideia de que só o paciente que está lá moribundo merece cuidados paliativos, muito pelo contrário. A outra coisa que eu ia dizer para vocês é que os cuidados paliativos eles devem levar em consideração não só
o contexto médico, ele é muito importante, clínico de sintomas, mas ele também tem que levar toda uma questão do ser como um todo. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa levar em conta aspectos emocionais, de autonomia, aspectos espirituais, aspectos econômicos, muitas vezes. Às vezes, por exemplo, é um pai de família que sustenta a casa, a gente precisa estar preparado, né? E aí, nesse momento, a equipe multidisciplinar vai nos ajudar muito a abarcar todas essas demandas, né? Entender ainda que a experiência de adoecimento é uma coisa extremamente subjetiva de cada paciente, de cada família, e que a gente precisa entender isso e respeitar isso, né? E isso também vai estar muito ligado a fatores culturais e espirituais desse paciente. Então, isso é uma coisa bem legal da gente lembrar que às vezes lá na correria a gente não lembra. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é que o momento da gente começar a pensar em cuidados paliativos, ele deve ser sempre ambulatorial. O ideal é que o cuidado paliativo seja uma medida que a gente vai conversando, que a gente vai desenhando com o paciente, com a família, e pensa e reflete. São decisões muito complexas, né? Grande parte delas são dilemas, às vezes éticos, filosóficos, e são coisas muito pessoais e muito difíceis. São decisões difíceis, né? E que, com certeza, o momento adequado para ter essas decisões não é na sala de emergência, na UTI, correndo lá na barulheira, na correria. Mas muitas vezes é isso que a gente vê acontecendo. Então, assim, a gente precisa estar pronto para lidar com um pouco dessa ideia de cuidados paliativos para o paciente que às vezes chega na emergência e claramente tem uma indicação de cuidados paliativos, mas que eu não consegui antes delimitar isso. Mas a gente deve sempre que possível antecipar isso. Então, por exemplo, esses dias peguei uma paciente de 102 anos na UTI, que ela tinha uma pneumonia comunitária leve, sem disfunção orgânica, bonitinha. Provavelmente esse paciente evoluiu bem, inclusive teve alta, tudo tranquilo. Só que assim, vamos combinar que assim, por 102 anos, né, tem uma chance de dar problema esse caso aí. Então o que eu fiz? Com a paciente em área ambiente, tranquila, né? A paciente um pouco confusa, então ela não tinha mais capacidade de tomar as decisões por ela. Conversei com a família. Poxa, vocês já pensaram sobre isso, tudo mais? Já foi? Não, doutor, a gente nunca pensou sobre isso. Tudo bem, a gente não precisa decidir isso agora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião familiar durante a semana. Vieram todos os filhos, a gente conversou, eu expliquei, tudo mais e tal. Poxa, a gente conseguiu fazer uma estratégia de cuidados aí paliativos dela, que, por exemplo, se ela precisasse ser entubada e tudo mais, a gente não iria submetê-la a este procedimento, né? Enfim, isso é muito variável. Mas, assim, erros comuns são a gente dá um diagnóstico de cuidados paliativos, né, num paciente que não tem diagnóstico. Então, assim, o paciente tem uma neoplasia com metástase. Tá, e daí? Qual que é o sítio primário? O que está acontecendo? Como que está o status desse paciente clínico? Não, ele é um paciente completamente caquético e tem metástase no fígado, no osso, no cérebro, no pulmão, e ele já está pesando 35 quilos e já tem disfunção de múltiplos órgãos. Isso é uma conversa. Outra conversa o paciente tem aí alguns sintomas, mas não está plenamente consumido, enfim. Eu preciso de um diagnóstico. Outra coisa que me ajuda a definir paliação, eu preciso de refratariedade terapêutica, né? Será que esse paciente já foi tentado tudo que podia para ele, né? Um exemplo que eu lembro disso, que marcou bastante, é um paciente que chegou com crises convulsivas e ele era uma neoplasia de pulmão, pequenas células, com metástase sistema nervoso central. E aí, quando ele chegou na emergência, eu lembro que o pessoal tava assim, será que a gente não deve paliar ele? Olha essa tombo, meu Deus do céu, o cara tá consumido e tal. E o paciente, não, vamos entubar, entubou, beleza, porque ele chegou realmente bem rebaixado. Mas aquela intubação que você fala assim, será que esse cara vai sair? E, na verdade, tava rolando já um anatomopatológico, era um tumor super quimiosensível, né? Lembrar que, só um PS para vocês, quimio de urgência são situações bem seletas, tá? Então, geralmente a quimio não vai tirar o paciente de uma intercorrência aguda, só vai piorar, tá? Mas alguns tumores, por exemplo, um Old cell, que é uma pequena célula de pulmão, que é super quimiosensível, e algumas neoplasias testiculares também, a gente pode pensar em quimio de urgência, e também neoplasia hematológica, né? Mas enfim, só para vocês irem se ambientando com algumas ideias, eu estou trazendo algumas histórias para ilustrar um pouquinho esses conceitos que aparecem no livro para a gente entender um pouco mais na prática, que são muito importantes. Bom, beleza. Gente, quando eu pensei em cuidados paliativos, eu preciso delimitar esses cuidados. Cuidados paliativos não é uma coisa dicotômica, sim ou não, está em cuidados ou não está. A ideia é a seguinte, a gente tem vários níveis de cuidados paliativos, de proporcionalidade de medidas invasivas para aumentar ou não a vida daquele sujeito. Então, qual que é a ideia, tá? A gente vai, então, primeiro, rastrear a indicação de cuidados paliativos. Então, quem que merece? É um paciente que tem doença incurável, que está com refratariedade terapêutica, e eu vou pensar principalmente, aí a gente tem uma tabelinha, né, que é aquela pergunta surpresa, né,
Você surpreenderia se esse paciente morresse em 1 ano? Se a resposta for sim, poxa, talvez ele mereça cuidados paliativos. Ou, poxa, esse paciente, ele está vindo sempre no PS com a mesma queixa. Então, ele, por exemplo, é um tumor de pulmão com derrame pleural, que eu venho, faço toracocentese e fiz a pleurodese e o paciente continua voltando com dispneia, eu não consigo, ele fica indo no PS toda hora. Isso é uma situação. Outra situação, um paciente que está com aumento da complexidade de cuidados, cada vez ele precisa de uma equipe maior em casa, eu não consigo controlar sintoma, como eu já falei para vocês, e eu tenho uma perda de funcionalidade, o paciente não está mais conseguindo fazer suas atividades, eu estou perdendo performance scale, né? Lembrar que a gente tem o KPS, que é o Karnofsky, e o ECOG, que são os dois principais, que eles são utilizados até para, na verdade, originalmente para nos ver quando esse paciente aguentaria uma quimioterapia, de uma maneira resumida, tá? Uma tolerância a tratamento oncológico. E, bom, acho que tem indicação, beleza. Vamos instituir então cuidados paliativos. A gente vai diferenciar em 2 grandes grupos aí. Então, cuidados paliativos exclusivos. O que é isso? Eu tenho um tratamento focado exclusivamente em sintomas. Eu, a princípio, não farei nenhuma medida para aumentar o tempo de vida desse paciente. Ou seja, se esse paciente, por exemplo, tem uma infecção cutânea, eu não vou tratar. Agora, se, por exemplo, o paciente tem uma infecção pulmonar, por um câncer de pulmão, e ele está tossindo, está piorando a dispneia nele, eu posso tratar uma pneumonia. Eu vou parar de ficar corrigindo, por exemplo, o distúrbio eletrolítico, tudo isso eu vou parar de fazer, né? Eu vou enxutar a prescrição desse paciente. Agora não, pô, o paciente está com um sódio de 110, ele fica convulsionando e está super mal com isso. Talvez eu possa corrigir o sódio dele. Agora, pô, o paciente está com sódio de 127 assintomático. Esquece, nem vou pedir mais, né? Então, assim, a princípio a gente não vai fazer nada, antibiótico, correções, nada, desde que essa situação não esteja causando sintomas, senão eu posso sim considerar eventualmente tratar, mas a princípio a gente vai tirar tudo. Definir o cuidados paliativos exclusivos, suspende tudo, tá? Não vou ficar fazendo destro, não vou ficar fazendo nada. Profilaxia de TEV, enxuta essa prescrição. Inibidor de bomba de prótons, enxuta essa prescrição, é só sintomático. E aí a gente vai conversar mais pra frente sobre o manejo de sintomas. Os cuidados paliativos proporcionais são mais complexos. A gente vai precisar definir que medidas invasivas são proporcionais para o quadro clínico daquele paciente e o seu status. E que medidas o paciente deseja ser submetido ou não. Então, por exemplo, um paciente que tem assim, isso tudo é muito filosófico e é muito caso a caso, tá, gente? Eu vou tentar trazer para vocês alguns exemplos só para vocês entenderem como que a gente raciocina, tá? Então, vamos supor assim, um paciente que ele tem um mieloma múltiplo refratário, ele já esgotou todas as terapias, né? Ele já tem aí contraindicação, já tem muito efeito tóxico de quimioterápico e tudo mais, e ele está perdendo função renal, por exemplo. Poxa, será que eu vou colocar esse paciente na diálise? Né? Transformar ele num DRC? Né? Geralmente o mieloma já vai estar dialisando num estágio desse, mas vamos supor que ele não tivesse. É diferente, por exemplo, um paciente que ele tem um câncer de mama avançado, que está refratário à terapia, mas o paciente tem um status de performance bom. E ele fez, por exemplo, uma lesão renal aguda por, sei lá, uma infecção, uma sepse pulmonar, uma pielonefrite, que está tratando, está respondendo bem antibiótico, mas ele fez uma lesão renal aguda, vamos supor, ele usou um aminoglicosídeo aí para tratar, fez uma coisa transitória. Poxa, talvez eu fazer algumas sessões de diálise nele possa ser proporcional. O paciente tem um status de performance bom. Então, o que ajuda a gente? A doença de base, prognóstico, refratariedade terapêutica e status do paciente. E, claro, as preferências individuais, né, da família, do paciente, como isso tudo está sendo vivenciado, né, pela equipe de saúde, né, que inclui o médico e a equipe multi. Então, trago de novo a importância aí dos colegas da equipe multiprofissional nesse momento, eles ajudam a gente muito, né, em tudo isso, psicologia, nutrição, fisioterapia, fono, enfermagem, enfim, todo esse time é muito importante, porque são realmente cuidados muito complexos e um entendimento muito complexo. E a gente vai delimitar. Então, geralmente, o que se é definido, né? O paciente que, assim, não reanimar, né? Então, se eu estou falando em cuidados paliativos profissionais, geralmente é não reanimar, né? Mas isso não é uma regra, né? A gente pode negociar alguma coisa, por exemplo, poxa, o paciente, mas ele vai fazer um procedimento e aí ele teve uma arritmia ali, e, enfim, por exemplo, pensar em cardioverter, enfim, tudo isso tem que ser bem acordado, tá? Mas geralmente a gente acorda por não reanimar e não intubar, porque são procedimentos muito invasivos, né? Agora vamos supor, por exemplo, o paciente, ele está com um câncer de pulmão terminal, ele está com uma hemoptise maciça.
Poxa, talvez eu possa fazer, mas ele tem um KPS bom, ele está até que relativamente funcional, apesar de uma doença avançada e incurável. Poxa, talvez eu possa considerar entubá-lo para fazer uma broncoscopia, fazer uma adenalização da lesão que está sangrando ali e depois estubar ele, né? É diferente, por exemplo, de um DPOC, O2 domiciliar dependente, completamente refratário, caquético, Gold E, né, que é a nossa nova classificação que a gente conversou aí do Gold, que está completamente refratário, tudo mais. Talvez esse paciente, num DPOC exacerbado, na quarta exacerbação do ano, talvez é um paciente que não seja candidato à intubação orotraqueal, por exemplo. Então a gente sempre vai pesando isso. Geralmente a gente opta por não IOT, não RCP. E aí, droga vasoativa é uma outra coisa que geralmente é discutida. Às vezes a gente combina, né, e entende de não fazer droga vasoativa nenhuma. Às vezes a gente combina de fazer até um certo teto. Por exemplo, uma norinha, ok. Agora, nora, vasoadrena e swangans, não. Às vezes a gente também vai conversar sobre terapia real substitutiva, também é uma coisa importante. E por fim, escalonar antibiótico. Tem aquele paciente que fica infectando, ele já está lá com vanco, mero, poxa, eu vou escalonar de novo para tentar fazer mero, polia, mica, torgena, zerbaxa. Às vezes não. Então às vezes a gente também entende que aquela infecção ela encaixa com uma refratariedade terapêutica que não é proporcional escalonar esse antibiótico novamente, tá? Eu acho que essas são as principais ideias. Então são as principais coisas que a gente vai levar em consideração e pensar. Isso tem que ser muito bem descrito no prontuário médico, tá? Isso tem que ser muito bem descrito, muito bem conversado com a família, para evitar aí distanásia. E aí, só para fechar, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns termos que a gente usa em cuidados paliativos, só para vocês se familiarizarem. Então, a morte boa, né, que foi bem manejada, o paciente que morreu de uma maneira natural, a gente chama de ortotanásia, tá? Distanásia é aquela morte que acontece quando a gente está tentando prolongar artificialmente a vida dessa pessoa. Então, quando a gente faz medidas demais, fica segurando lá um paciente vivo, que, enfim, intuba e RCP é um paciente que não tem prognóstico, que a gente está só gerando sofrimento para o paciente e para a família e sem nenhum ganho, sem nenhuma perspectiva de algum retorno de função. Isso é muito importante passar para a família, né? Que não é que a gente, por exemplo, vai deixar de intubar porque a gente não quer cuidar. É porque a gente entende que a intubação não é capaz de trazer um benefício real no manejo desse paciente. Essa é a ideia que tem que ser passada, tá? E de novo, né? É uma conversa super difícil que preferencialmente a gente tem, alguns serviços têm equipes especializadas em cuidados paliativos. Quando a gente tiver isso, a gente deve sim utilizar isso, tá, pessoal? Isso é bem importante. E aí temos aí a mistanásia, que é uma morte inesperada por uma falha no sistema. Então, por exemplo, um paciente jovem que não recebeu atendimento no momento certo, é uma morte aí que chama a gente nisso. E aí, falo sobre eutanásia, que é proibido por lei no Brasil, que é a gente propositalmente abreviar a vida de um paciente aí em situação terminal, tá? Isso é ilegal no Brasil, então não pode ser realizado, mas é importante que vocês conheçam esse termo, tá bom? Em alguns países, assim, principalmente na Europa, assim, isso é legalizado, tá? O paciente que tem uma doença terminal, incurável, ele pode solicitar ou ser submetido a isso. Bom, para fechar essa discussão agora, cuidado e manejo de sintomas nas últimas horas de vida. Então, assim, a primeira coisa é, bom, será que esse paciente está entrando em fase ativa de morte? Será que esse paciente, ele está na fase final de vida dele? O que a gente vai observar? Um paciente que está sem pulso palpável nas artérias periféricas, um paciente que tem ronco na via aérea, o pessoal chama de sororoca de maneira informal, é isso, né? Que aquela paciente com muita secreção, não consegue deglutir. O paciente que tem rebaixamento de nível de consciência, alteração grave do padrão respiratório, seja uma apneia, uma hipopneia, ou às vezes até um Chine-Stokes. Cianose, então o paciente que está em franco colapso aí, cardiovascular, respiratório e neurológico. E lembrar também do PPS, né? Que é um score de performance paliativo que leve em conta o KPS e outras variáveis, como delírio, edema, ingesta via oral, enfim, entre outros, que a gente vai compor isso e vai entender, tá? Bom, nesse ponto é importante explicar para os familiares que alguns sintomas que vão acontecer nas próximas horas, por exemplo, o paciente às vezes até alterações de respiração importante, tudo, eles podem chamar muito a atenção da família, mas que não necessariamente eles estão ligados a um desconforto ao paciente. Então, por exemplo, dor, dispneia real, são coisas que a gente tem que perceber e tratar agressivamente porque está trazendo desconforto para o nosso paciente. Porém, alguns outros sintomas, como alteração do padrão respiratório, às vezes chama muita atenção da família,
mas não traz desconforto nenhum para o paciente, né? Às vezes o paciente, por exemplo, ficar em jejum nas horas finais de vida, a família fica, meu Deus, mas não vai dar comida, e às vezes dar comida seria até pior, traria desconforto para o paciente. Então é importante a gente já ir, conforme for adequado e possível, trazendo um pouquinho para essa família e explicando um pouquinho para ela sobre o que vai acontecer. Claro que nunca como uma sentença, mas fala, olha, a gente está vendo sinais de que a vida do seu familiar está terminando, a gente já tem alguns sinais de colapso dos principais sistemas orgânicos, etc. Enfim, uma conversa dessa maneira, né? Pode acontecer isso e isso, conforme começar a acontecer, né? Por isso que no cuidados paliativos é importante que o médico esteja próximo, né? Então, doutor, acho que minha mãe está com falta de ar. Não, olha aqui, as faces dela estão bons, os sinais vitais dela estão ok. Esse padrão realmente é um padrão aí já de um paciente que está evoluindo com falência aí de todos os órgãos, mas olha, a gente vê aqui que não parece estar com dor, etc., com desconforto, e sempre a gente está junto. E se a gente vê algum sinal de dor e desconforto, a gente tratar, claro, de maneira aí agressiva. Então vamos lá. Manejo desses pacientes aí nas últimas horas de vida. Manejo geral, a gente vai tratar infecções e distúrbios metabólicos que causem sintomas relevantes. Eu já falei sobre isso antes. Então, isso quer dizer que eu não vou tratar nada? Não. Quer dizer que se tiver sintomático, você não trata. Você nem pede, você não pede exame, você não fica indo atrás, porque não vai mudar a sua conduta. Não precisa monitorizar, muitas vezes. Não vai depender do contexto. Mas vamos supor que é um paciente que está ali, que eu defini, fase final de vida, cuidados paliativos exclusivos, tal. A gente enxuta a prescrição, porque tudo isso gera desconforto, tá? Tem até o exemplo do sódio que eu trouxe para vocês. Dor e dispneia, né? Que a gente vem junto esses dois caras, porque assim, dor no paciente oncológico, isso é um mundo de conversa, do ponto de vista ambulatorial, né? De manejo de dor, opioide, não opioide, enfim. Na fase final de vida, a gente trouxe esses dois conceitos combinados porque a gente tem a morfina como um dos principais fármacos nesse sentido, que é um opioide potente, né? Que vai ter a ação do sistema nervoso central para controle da dor e que também tem um efeito importante na modulação da dispneia. Então, morfina e codeína são dois opioides que têm ação na dispneia. Dispneia leve e tosse a gente pode tentar controlar com codeína. Dispneia forte e dor forte, geralmente a gente usa morfina. Então, eu trouxe a morfina aqui como um grande aliado aí nesse sentido. Lembrar só que a morfina tem efeitos colaterais, mais agudos, como rebaixamento do nível de consciência, a apneia, a hipopneia, e mais subagudos nos próximos dias, dependendo da fase que esse paciente tiver, ele pode ter constipação, agudamente ele também pode ter enjoo, então a gente fica super atento com isso com as doses. Lembrar também que, principalmente no contexto de dor e de dispneia, a minha vida da morfina é de 4 horas, então não adianta ficar fazendo morfina de 6 em 6, de 8 em 8 horas. Se eu quero instituir a morfina como um analgésico basal, umas vezes ela aparece como um resgate, aí tudo bem, mas se eu quero instituí-lo como um basal, tem que ser de 4 em 4 horas. E conversar com vocês aí sobre a famosa e muito utilizada aí bomba de morfina. O que é bomba de morfina, pessoal? É um jeito de a gente fazer a morfina em bomba de infusão contínua endovenosa. Geralmente a gente faz uma solução de 1 ou meio miligrama por ml. E aí, fazendo infusão contínua, eu consigo titular essa dose muito bem. Então a ideia da bomba de infusão contínua é que eu vou conseguir titular certinho. Então, por exemplo, poxa, o paciente está com dor, eu posso aumentar um pouquinho a dose. Poxa, o paciente ele está ficando intoxicado, está sem dor, eu posso diminuir um pouquinho essa dose. E eu posso muito rapidamente mexer nisso. Lembrar que não existe dose teto da morfina para dor. Às vezes, pacientes que fazem doses altíssimas, porque ele vai criando tolerância aos opioides. Mas para a dispneia, doses acima aí de 2 miligramas por hora, elas não têm ganho no efeito para controle de dispneia. Tá? Então lembrar isso para vocês. Existem aí outros opioides, a gente até colocou uma tabelinha de rotação de opioides. Não tem muito a ver com esse momento de cuidados finais de vida, mas é importante vocês também conhecerem aí outros opioides que a gente utiliza aí na prática. Tá? Então geralmente a gente não vai subir a morfina muito mais do que isso para dispneia, né? E lembrar que isso já é uma dose alta, né? Porque 2 mg hora de morfina é como se fosse 8 mg de 4 em 4, né? Se você for raciocinar proporcionalmente, uma dose já relevante. Bom, outras medidas também eu só vou aspirar esse paciente se realmente precisar, eu vou posicioná-lo adequadamente. Se o paciente estiver com muito edema, às vezes eu ficar dando muito volume para o cara, eu posso piorar esse edema, essa dispneia. Oxigênio só para quem tiver hipoxêmico, não tem evidência de dar oxigênio para paciente com oximetria normal. E uma coisa interessante é que colocar um vento no rosto do paciente, tipo um ventilador, abrir uma janela, ativa alguns receptores e tem uma melhora subjetiva da dispneia. Então é uma estratégia interessante de vocês conhecerem. Bom,
Náuseas e vômitos, pessoal. Sintoma também bem comum aí e às vezes muito incômodo. Eu queria conversar com vocês, na verdade, sobre a náusea e vômito pode acontecer por vários mecanismos, tá? Seja por um tumor do trato gastrointestinal, seja por efeito de quimioterápico, por alterações metabólicas que esse paciente pode estar apresentando, realmente muitas vezes são muito multifatoriais, tá? Eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui, e esse conhecimento é muito interessante porque ele é válido não só para o paciente que está aí nas últimas horas de vida, mas ele também pode ser extrapolado, e eu vou dar alguns exemplos para vocês, para outros pacientes clínicos não paliativos, para pós-operatório, paciente que está com dor aguda por algum outro motivo, então vale a pena a gente prestar atenção nisso aqui. Então vou conversar um pouquinho sobre alguns agentes. Vou falar primeiro sobre a metoclopramida, que é o Plasil, né, nome comercial, que é um antagonista dopaminérgico. Então, atentem-se às doses que a gente traz aí para vocês e a meia-vida, tá, pessoal? Porque isso é muito importante, senão o paciente fica descoberto. E ele é a principal escolha para o paciente que tem gastroparesia induzida por opioide. Ele aumenta a motilidade do trato gastrointestinal, tá? O paciente também já está vomitando, ele é uma boa opção, né? Efeitos colaterais, quando a gente vai evitar ele? Paciente que tem alteração, alguma coisa síndrome extrapiramidal, parkinsonismo, porque ele vai mexer nessas vias, então, inclusive é um efeito colateral possível. E o paciente com obstrução maligna, tá? Obstrução intestinal total, que eu tenho um ponto de obstrução no trato gastrointestinal, eu ficar dando Plasil, que aumenta a motilidade, ele vai ficar fazendo um movimento de alça contra um ponto fechado, isso vai piorar a dor do paciente, pode até levar a uma ruptura intestinal. Então, ele está proscrito nessa situação, tá bom? Ele também causa muito delírio em idoso, então a gente, assim, ele é muito efetivo, mas tem esse ônus que a gente precisa também estar atento. Ondansetrona, então ele é um antagonista do receptor 5-HT3, né? A dose dele eu coloquei para vocês. E qual que é a estrelinha da ondansetrona? Ele é excelente para náusea induzida por quimioterápico. Tem muito estudo disso, né? Essa classe, ela é muito boa para esse tipo de náusea, tá? Ele também tem um efeito constipante. Então, num paciente, agora dando um exemplo, por exemplo, que tem uma jeca, que está vomitando muito e está com diarreia ao mesmo tempo, às vezes pode ser interessante a ondansetrona porque ela vai dar uma constipadinha nesse paciente. Ela não tem efeito para náusea induzida por opioide, ela pode diminuir o efeito do opioide, ela pode piorar a gastroparesia, então a gente acaba não utilizando muito, tá? Mas a gente usa em algumas outras situações de náusea, porque ela realmente é um antiemético, por exemplo, uma obstrução intestinal maligna, a gente pode considerar ele. Coloquei o diminuidrato, que é o Dramin, que é um antagonista histaminérgico, mas que ele tem muita associação aí com situações em que eu tenho cinetose, então é importante vocês conhecerem isso, tá? E aí eu coloco duas drogas que geralmente não são classicamente utilizadas como antieméticos, mas que tem um efeito antiemético potente, a gente usa ela com muito sucesso em algumas situações, que é o haloperidol e alguns outros antipsicóticos, tá? Também podem ser utilizados. Então, às vezes o paciente com uma náusea refratária, por exemplo, uma obstrução intestinal maligna, tá muito difícil de manejar, a gente pode usar o DOL, tá? E a dexametasona também pode nos ajudar, muitas vezes ela também modula aí a náusea e pode ajudar. Só fazer uma breve conversinha sobre obstrução intestinal maligna, que é obstrução do trato gastrointestinal ou por um tumor ali, ou por uma carcinomatose peritoneal importante. A gente sempre tem que avaliar esse paciente em relação, poxa, será que ele tem obstrução parcial? Então, o que é o cara que tem obstrução parcial? É o cara que tem ruídos hidroaéreos presentes, muitas vezes aumentados e metálicos, e tem flatos, né, preservados, tá? Eliminando flatos. E o total é o cara que tem diminuição dos ruídos hidroaéreos, desculpa, e tem também parada de eliminação de fezes e flatos totalmente, tá? Nesse paciente, geralmente cirurgia, né, é uma situação de exceção, quando é nesse contexto oncológico, e eles respondem bem a quê? A sonda nasogástrica aberta para a gente descomprimir esse trato gastrointestinal, dexametasona, a gente considera em alguns casos refratários até octreotide também, haloperidol, ondansetrona, então a gente vai colocar aí vários antieméticos, e a dexametasona, como eu mencionei, ela vai diminuir aí o edema dessas alças e vai trazer um alívio sintomático para esse paciente. Beleza? Bom, pessoal, estamos fechando aqui já a nossa aula, só mais um pouquinho. Constipação. Constipação, ele maneja, primeiro, a gente evitar a constipação. Então eu vou corrigir distúrbio eletrolítico, eu vou adequar a dieta desse paciente, vou deixar ele corretamente hidratado. E tem algumas manhas, por exemplo, né? Constipação induzida por opioide, responde muito bem a laxante irritativo. Já conversei com vocês sobre isso na nossa aula de prescrição geral.
Paciente que tem encefalopatia, né, saindo um pouco agora do contexto de cuidados paliativos, o laxativo osmótico, como por exemplo a lactose vai melhor, ela melhora mais a encefalopatia. Apresentar para vocês a metilnaltrexona, para quem não conhece, que ela é um antagonista opioide, né, um irmão aí do naloxone, mas que não atravessa a barreira hematocefálica. Então, eu teria um efeito antagonista de opioide do corpo todo, menos no sistema nervoso central, então não perderia o efeito analgésico do opioide, né? E aí, para casos refratários, a gente vai considerar aí, por exemplo, fazer um Clister, tá? Outro sintoma comum que a gente precisa conhecer e saber manejar, que é a anorexia e diminuição da ingesta oral. O paciente para de comer, ou porque ele está muito rebaixado, ou porque ele não tem fome, ou porque ele está tão dispineico, enfim, ele está tão instável que ele não quer comer. Esse é um sintoma que muitas vezes não causa desconforto para o paciente, mas a família percebe muito. Culturalmente, principalmente no Brasil e nos países latinos, existe muito uma associação de que dar comida é cuidar. E na nossa cultura isso realmente é muito forte, né? Então, tô doente, a vovó faz uma sopinha. Existe muito essa coisa no ideário, né, da população geral do Brasil, e isso é uma coisa muito forte no nosso inconsciente. Então, paciente que não tem ingesta oral adequada, estratégias como sonda, outras vias de nutrição e soro de manutenção com glicose são assuntos muito polêmicos na literatura, tá? As fontes e os conceitos às vezes brigam entre si, mas em geral, nos parece que na maioria dos casos de fase final de vida, eles trazem mais malefícios do que benefício. Então o que você vai fazer? Você vai chegar para a família e vai falar, os estudos falam que a gente não vai dar comida nenhuma, tá? Porque vai piorar, a gente não vai dar nada. Não, claro que não. A gente vai negociando com a família. Poxa, será que precisa mesmo? Não. Se a gente, por exemplo, deixar um sorinho com açúcar bem lentinho ao longo do dia, aí você corre lá um 10%, 500 ml em 24 horas, lembrando que isso também é ruim, pode piorar edema, pode piorar a secreção, né? Então a gente sempre tem que ir pesando. Começamos a fazer isso. Poxa, o paciente tá aí demasiado, tá piorando. Não tá valendo a pena, vamos suspender tudo e ver como é que ele fica. Então sempre negociar isso, né? Nunca a gente arruma confusão com a família, né? No paciente com cuidados paliativos. A gente sempre tenta usar o conhecimento para guiar, mas a gente lembra que é uma situação muito particular e que a gente deve sempre, caso a caso, tomar a melhor decisão, tá, pessoal? O paciente que tem uma queixa de mal-estar específico, tem um estudo interessante que o paciente que chupar picolé de limão, às vezes se sente melhor, aumenta o apetite, enfim. No paciente que tem fome, vamos supor que ele tem um tumor de esôfago que está obstruindo, né? Às vezes a gente deixa o paciente com uma ou gástrico, uma sonda nasogástrica, porque ele já tem uma obstrução total, né? Não passa mais nada, mas o paciente quer comer alguma coisa. Ele quer comer um picolé de uva que ele gosta, um sorvete e tal, ele pode comer, né? Essa dieta não tem nenhum objetivo nutricional, né? A gente chama isso de dieta lúdica ou dieta de conforto, tá? É uma possibilidade também para alguns pacientes nesse contexto, só para vocês começarem a conhecer um pouquinho essa nomenclatura toda. Por fim, delírio hiperativo. A gente evita ao máximo conter o paciente. Né? Isso é uma coisa muito ruim que pode piorar o delírio. É uma coisa que, assim, a gente vai focar sempre em medidas ambientais. Um ambiente tranquilo. O paciente usa óculos, corrige, aquela história do delírio. Né? Tem familiar perto, acalmando, tá tudo tranquilo. A gente sempre foca em medidas ambientais, evitar conter. Pacientes refratários, a gente pode considerar aí, principalmente antipsicóticos típicos, às vezes a gente usa alguns atípicos também, evitando o benzodiazepínico. A gente considera o benzodiazepínico porque o benzodiazepínico ele pode piorar muitas vezes o delírio, tá? Porque deixa o paciente mais confuso ainda. Mas em algumas situações, principalmente se o paciente tem alguma coisa para abstinência alcoólica, ou ele já era acostumado a usar benzodiazepínico, ou ele está mesmo refratário aos antipsicóticos, a gente pode considerar sim usar benzodiazepínico. Padrão respiratório agônico pré-óbito. Eu trouxe para vocês conhecerem que é realmente um padrão respiratório agônico pré-óbito, aquela respiração de BO, né? Uma respiração completamente descoordenada. Você olha e o paciente, você vê claramente que tá gaspeando, que a gente fala, né? Por exemplo. E a família fica, nossa, será que ele está desconfortável? Gente, saibam que muitas vezes o paciente já está com um rebaixamento tão importante de consciência que ele nem está sentindo desconforto. Então pode parecer às vezes uma dispneia, mas às vezes não é. Então entender esse padrão e diferenciar ele de uma dispneia real. Isso é importante, tá? No manejo do paciente, para a gente não fazer um tratamento a mais. Evitamos a aspiração e o decúbito lateral, sempre com a cabeceira um pouco elevada, também pode ajudar. O paciente está com muita secreção, às vezes a gente usa medidas estereostômicas, como por exemplo, ipratrópio, escopolamina, enfim, para ajudar a gente a diminuir a secreção. Convulsões e mioclonias.
Várias doenças podem causar isso por vários motivos em fase final. E a gente deixa algumas sugestões aí, fentoína, fenobarbital, a vantagem de que o fenobarbital pode ser feito por via hipodermóclise, que eu vou conversar com vocês já rapidinho o que é isso. E, enfim, a gente dá algumas sugestões aí de manejo de pacientes com esses sintomas. E para fechar nossa aula aí, conversar um pouquinho com vocês sobre sedação paliativa. Se eu falhei todas as estratégias de controle de sintomas que a gente conversou até agora, e o paciente ele continua com um quadro que está muito incômodo, que ele está muito mal com aquilo, a gente vai considerar sim a sedação paliativa, que é usar sedativos, depressores do sistema nervoso central, como por exemplo o midazolam é o mais utilizado, mas às vezes tem fenobarbital, propofol, tá? Olhem bem a tabelinha que a gente coloca para vocês, para diminuir o nível de consciência um pouco e diminuir a percepção daquele sintoma. Isso é uma medida extremamente assim de exceção, quando eu não consegui, quando eu falhei em todas as outras. E uma coisa importante que vocês podem se perguntar é, poxa, mas eu não estou fazendo eutanásia assim? A diferença da sedação paliativa e da eutanásia é que na eutanásia eu vou fazer, por exemplo, um sedativo numa dose que eu sei que vai fazer aquele paciente parar. Na sedação paliativa, eu vou usar o mínimo possível para deixar aquele paciente confortável. Então, essa é a ideia, o princípio é diferente. Mas existem alguns estudos que trazem que a sedação paliativa tem um negócio chamado duplo efeito, que ela acaba diminuindo um pouquinho, né, o paciente que ele é submetido o tempo de vida, né? Mas percebam que tem todo um princípio filosófico e até prático completamente diferente da eutanásia. A sedação paliativa é um procedimento que ele envolve, como tem essa questão aí ética, né, e moral com relação à eutanásia, que não se configura um ato de eutanásia, e a eutanásia é crime no Brasil. Ele é sempre um procedimento que a indicação dele tem que ser muito bem registrada no prontuário, tudo tem que ser muito bem conversado por geralmente 2 médicos. A gente prefere que tenham aí, que assinem junto isso, essa conduta, né, e que isso seja muito bem avaliado. Então o paciente ele vai sendo reavaliado de tempo em tempo, e a gente vai sempre desmamando o máximo possível essa sedação para que ele tenha a mínima dose possível para atingir um controle de sintomas satisfatório, tá? Por fim, pessoal, para fechar, falo só sobre hipodermóclise, que é uma outra via, né, que é uma via de infusão pelo subcutâneo, em que o paciente que está lá sem acesso venoso periférico, poxa, não vou passar um central nesse paciente ou um pique, né? Eu posso, às vezes, simplesmente fazer uma punção ali do subcutâneo e fazer infusões. E aí, deem uma olhada nessa tabela que a gente coloca para vocês de várias drogas que podem ser feitas por via de hipodermóclise. Soluções, eletrólitos, vários antibióticos, vários sintomáticos. Então, muitas vezes a gente consegue fazer um manejo satisfatório desses pacientes sem precisar de acesso endovenoso, tá? Entendendo que numa situação em que o acesso venoso está difícil ou que ele seria invasivo, a gente usa. Lembrar que algumas drogas não podem ser feitas por essa via e que tem um limite de infusão de 3 litros por dia, divididos em até em 2 sítios. Então eu posso ter 1,5 litro em um sítio, 1,5 litro no outro sítio, de volume total de infusão em 24 horas, tá? Depois dê uma olhadinha aí nas principais drogas e opções, porque isso é uma via muito útil que nos ajuda muitas vezes a evitar aí uma punção desnecessária no paciente e gerar um desconforto. Bom, pessoal, a gente fez aí uma longa conversa sobre, recapitulando, as principais emergências oncológicas. Depois a gente conversou sobre alguns efeitos colaterais de quimioterápicos e como que a gente raciocina isso do paciente que chega para a gente no PS. Depois a gente falou ainda sobre comunicação de más notícias. Depois conversamos sobre indicação de cuidados paliativos e fechamos agora com o manejo de sintomas com foco nas últimas horas de vida, mas também trazendo alguns princípios de sintomas que são comuns em outros pacientes, em outros contextos e que a gente pode aplicar. Para fechar, então, eu convido vocês a dar uma olhada nas questões, nos flashcards que a gente tem nesse tema, e qualquer dúvida estou à disposição. Valeu, pessoal. Obrigado.